Olá, alunos! Eu sou a professora Kétila, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. A nossa aula de número 15, que falará sobre óptica geométrica. Então, nessa aula, eu passarei a vocês alguns conceitos que são super importantes desta matéria, que nós vamos começar a ver agora, tá? Então, nós veremos o conceito básico de luz, o que é a óptica, o que ela estuda, né? O que são raios e feixes de luz, quais são as fontes de luz e os três princípios ópticos, os meios ópticos também, tá bom? Então, vamos iniciar aqui, né? Conceituando o que é luz. Bem, nós estudamos em aulas anteriores o que são ondas, né? Nós começamos aí a estudar essa matéria de ondulatória. A luz, ela é uma onda eletromagnética que é essencial para a nossa sobrevivência. Mas o que é uma onda eletromagnética? As ondas eletromagnéticas são ondas que conseguem se propagar tanto em um meio material quanto em um meio não material, no caso, no vácuo, né? E a luz ela consegue fazer isso, né? Porque nós podemos perceber a luz do Sol que atravessa aí pelo universo até chegar no nosso planeta e ela também consegue passar, né? Por meios, pela água, né? Por outros meios materiais. E por que ela é essencial para a nossa sobrevivência? Nós dependemos ou direta ou indiretamente dela. Por exemplo, as plantas fazem parte da nossa alimentação, ou se não faz parte da alimentação, mas faz, de forma geral faz sim, né? Parte da alimentação de todos. Mas nós consumimos os animais que consomem as plantas, então está tudo interligado, as cadeias alimentares, está tudo relacionado com a luz. Por isso é tão importante estudá-la e saber as suas propriedades do que se trata, tá? E a óptica, ela é a área da ciência que vai estudar os fenômenos que estão ligados principalmente à luz visível. O que seria a luz visível? A radiação capaz de sensibilizar células dos órgãos de visão e vai permitir com que consigamos, né, distinguir formatos e as cores dos objetos. Então é isso basicamente que a óptica estuda, tá? Então vamos aí ao nosso próximo conceito, que é o conceito de raio de luz. O que é um raio de luz, ou os raios de luz, né? São linhas que vão representar o caminho que é percorrido pela luz. E nós costumamos indicar o sentido da propagação do raio de luz por meio de uma seta ou várias setas, né? No caso aqui, se forem feixes de luz, vão ser várias setas dessa. Pessoal, então, o que seriam os feixes de luz? Os feixes de luz, eles vão ser os conjuntos de diversos raios, tá? Diversos raios desses de luz que eu acabei de falar para vocês, que vão ser aí vindos de uma mesma fonte luminosa. Então, aqui nessa imagem, a gente consegue ver vários feixes de luz ilustrados aí, tá? Percorrendo uma trajetória, né? E incidindo, né, no solo, nessa floresta aí que vocês estão acompanhando. Vamos agora ao nosso próximo conceito, que são fontes de luz. Então, aqui eu tenho dois tipos de fontes de luz diferentes, até porque nós realmente temos só duas fontes de luz, ou fonte primária ou secundária. A fonte primária de luz, ela também é conhecida como nós podemos falar, né, corpos luminosos, como o Sol, né? Por quê? Uma lâmpada acesa ou uma fogueira, né? Porque eles emitem a luz que eles mesmos produzem, né? Como é o caso de uma lâmpada, ela está emitindo a luz que ela mesma está produzindo. O Sol ou uma outra estrela qualquer, né? Vai emitir a luz que ela mesma produz. Já as fontes secundárias são objetos que não produzem luz própria, mas, em contrapartida, eles refletem a luz que é produzida por um outro corpo, como é o caso da nossa Lua, que é o nosso satélite natural. Ela é uma fonte secundária
que a gente chama de corpos iluminados também, né? Nós podemos chamar dessa forma, porque reflete a luz que é produzida por um outro corpo. Então, é essa diferença básica, mas a partir de agora a gente vai começar a utilizar esses nomes. Fontes primárias, emite a luz que ele mesmo produz. Fontes secundárias, emite a luz que é produzida por um outro corpo, tá bom? Não tem luz própria nesse caso aí. Bem simples, né? Bem fácil. Então, um detalhe que é muito importante e que talvez vocês nunca tenham reparado ou talvez nunca tenham ouvido falar, mas os raios de luz que são provenientes do Sol, né, que vêm do Sol, perdão, e das lâmpadas, eles são policromáticos, ou seja, são formados pela interação de raios monocromáticos. Policromático vem de várias cores aí diferentes no caso, e monocromático de uma cor só, tá? Então, por exemplo, o raio vermelho, o raio verde e o raio azul, eles interagem e formam a luz branca. E quem é que descobriu essa maravilha? Quem é? Ele mesmo, Isaac Newton. Ele tem, assim, vários experimentos, ele deu várias contribuições para a física em diversas áreas, né? Ele é inteligentíssimo e contribuiu muito para a gente. E ele fez um experimento muito legal, que foi decompor a luz branca utilizando um prisma, que está ilustrada aqui nessa figura. Então, ele usou um prisma de vidro e a luz branca atravessou esse prisma e se decompôs. E ele então provou que a luz branca ela é formada pelas 7 cores do arco-íris, conforme está ilustrado aqui para vocês. Lembrando que isso aqui é só uma representação artística, não é exatamente dessa forma como está desenhada aí, essa forma da luz está sendo refratada, que ocorre de fato, tá, pessoal? É mais para que vocês compreendam o seguinte, absorvam daqui. O que eu quero que vocês saibam? Que a luz branca, ela é composta aí pelas 7 cores do arco-íris, tá? E outra coisa que é super importante, vocês anotem aí, é que os raios monocromáticos, vermelho, verde e azul, eles são chamados de primários. Por que ali anteriormente eu não mencionei todas as outras cores, né? Porque esses raios primários, eles vão formar todos os demais raios, né? A interação entre eles vai formar todas as outras cores, tá? Então, é importante que vocês saibam que esses raios aí, eles são considerados primários e a interação deles vai formar aí as outras cores também, tá? E que a luz branca, ela é composta, então, pelas 7 cores do arco-íris. Agora, aqui, explicando ainda melhor, né? Para ficar ainda mais claro, a luz monocromática é aquela que é composta por apenas uma cor, né? E exemplo aí nós temos a luz amarela, que é encontrada em lâmpadas de sódio, a luz azul e a luz vermelha. Então, essas são monocromáticas. E a luz policromática, ela vai ser formada pela combinação de 2 ou mais cores monocromáticas, tá? Então, a luz branca aí, como eu acabei de dizer para vocês, ela é um exemplo de luz policromática. A gente pode decompor as luzes policromáticas por meio de um prisma. Está sendo ilustrado aqui nesse GIF aqui embaixo, tá? Então, utilizando um prisma, olha, a gente consegue decompor essa luz branca e ver que ela é composta aí pelas 7 cores do arco-íris, como vocês podem acompanhar aí. Muito legal, né? Esse experimento foi fantástico, gente. Assim como muitos outros dele também. Bem, agora vamos para o nosso próximo tópico dessa aula, tá? Que são os meios ópticos. Como eu disse a vocês, como a luz ela é uma onda eletromagnética, ela se propaga, em meios materiais e em meios não materiais, que é o caso do vácuo, né? A luz do Sol, ela chega na Terra após percorrer aí uma distância de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. E ela chega a uma velocidade incrível, pessoal, de 300 mil quilômetros por segundo. Isso é muito rápido, é a coisa mais rápida que a gente conhece aí até o momento, tá? Então, nós vamos agora, isso aqui é só uma curiosidade, basicamente, né?
que é importante que vocês saibam, inclusive, que é 300 mil quilômetros por segundo, mas o principal é que nós vejamos agora os meios ópticos, aqui os meios materiais no qual aqui a luz ela vai se propagar. E esses meios ópticos vão ser os meios transparentes, os translúcidos e os meios opacos, tá? Então, os meios transparentes, eles vão ser aqueles em que a luz ela vai poder atravessar seguindo aí uma trajetória regular com pouco ou nenhum desvio, como vocês estão vendo aqui na figura 1. Então, olha só, a luz ela tá seguindo uma trajetória regular aqui, não tem quase desvio nenhum. Isso acontece onde, né? Em janelas ou lâminas de vidro, né? Esse vidro aí transparente. E a gente consegue aqui visualizar a borboletinha perfeitamente, né? Porque é um meio transparente. Já no meio translúcido muda um pouquinho, porque se vocês repararem aqui, olha só, a luz aqui, ela tá sofrendo um pouco de desvio, não tá? Então, a gente consegue enxergar mais ou menos dessa forma aqui, ó, sem muita nitidez, né? Na verdade, é com pouca nitidez, é mais correto de dizer, né? Que é o caso dos vidros jateados, aqueles vidros foscos. A gente não consegue enxergar com nitidez o que tem ali atrás, a gente consegue perceber que tem alguma coisa, mas não consegue distinguir ali os detalhes, né? E já os meios opacos, eles não permitem a transmissão da luz no seu interior, como é o caso de uma pessoa. Se você fecha a porta, né, contanto que a porta não seja de vidro transparente, seja uma porta de madeira, por exemplo, você não vai conseguir ver o que tem do outro lado. Então, a porta aqui, nesse caso, seria um meio opaco, ou um papelão, ou um blackout, né? Então, esses são os meios opacos, eles não permitem aí a transmissão da luz. Aí eu coloquei essa figura aqui também para exemplificar melhor ainda para vocês, né? É uma janela, aí com uma cortina dessas, mas assim, translúcida, né? Para ser mais correto, uma cortina translúcida e um blackout praticamente aqui, né? Um meio opaco. Aqui a gente consegue ver a luz, aí ela consegue percorrer essa trajetória quase sem desvio nenhum. Aqui, no caso, seria um meio translúcido, essa cortina branca, né? A gente consegue enxergar, só não consegue ver assim com muita nitidez. E aqui um meio opaco, que bloqueia completamente aí a passagem dessa luz, tá? Então, esses são os meios, bem fácil também, tá bom, pessoal? Então, vamos seguindo aqui para um outro conceito muito importante, uma coisa que é muito falada na área da física e que eu preciso que vocês saibam, né, um pouco sobre isso, que é a câmara escura. A câmara escura, ela já é utilizada há muito tempo, né? Como relata até o livro de vocês, o livro didático aí, ó, desde a Grécia Antiga já se conhecia uma caixa mágica que permitia enxergar o mundo de ponta cabeça. Olha que coisa interessante, né? É a famosa câmara escura e nós vamos entender um pouquinho do funcionamento dela, tá? Então, na câmara escura, nós temos um orifício aqui, ó, ilustrado aqui, nós temos um orifício, né? Aqui dentro vai ficar escuro e vai entrar luz por esse orifício. Aí nós temos que ter aqui um objeto, né? Um objeto, e aqui no fundo dessa câmara escura vai se formar uma imagem. E essa imagem que vai se formar aí no fundo da câmara escura, ela vai ser proporcional ao tamanho do objeto que a gerou. Mas uma coisa que eu preciso que vocês prestem atenção aqui é o seguinte, para a gente entender como é que essa imagem se forma de ponta cabeça, né? Aqui, da parte mais alta do objeto, parte um raio de luz. Olha, ele segue essa trajetória aqui até a superfície, até o ponto mais baixo aqui da câmara escura, como vocês podem acompanhar aqui. E da parte de baixo do objeto, né, segue aí um raio de luz que vai atingir
o ponto mais alto da câmara escura. Então, dessa forma, vai ser formada uma imagem de ponta-cabeça. Os nossos olhos fazem exatamente a mesma coisa. A gente viu isso no ano passado. Eu falei isso para vocês, né? Que a imagem ela é formada de ponta-cabeça, né? Nos nossos olhos, mas o nosso nervo óptico, ele faz a correção, né? E inverte a imagem e a gente consegue ver tudo aí direitinho. Fantástico, né? Então, a câmara escura, ela funciona assim, por isso que a imagem se forma de forma invertida, por causa desses raios aqui que eu mostrei para vocês, que vão atravessar esse orifício e vão atingir o ponto mais alto e o ponto mais alto e aqui o ponto mais baixo de dentro dessa câmara. E isso, né, essa imagem que é formada no fundo aí da câmara, de uma câmara escura, é possível graças aos 3 princípios de propagação da luz. São difíceis? Nada, moleza esses 3 princípios, tá? Não tem nada de demais nisso aqui. Vocês vão ver como é fácil, tá? Os 3 princípios são os princípios da propagação retilínea, o princípio da propagação independente e o princípio da propagação reversível. Vamos conferir cada um desses princípios? Inclusive, eles estão aí associados a coisas interessantíssimas que ocorrem aí ao nosso redor, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Começando aqui pelo princípio da propagação retilínea. O que esse princípio diz? Ele diz uma coisa muito simples, que a luz, né, conforme o próprio nome diz, retilínea, a luz ela se propaga em linha reta. Como, por exemplo, pessoal, você está andando reto, né, em direção ao sol, né? O sol está bem ali na sua frente, aquele solzão, né, bem na sua frente. O que vai ter atrás de você? O que vai se formar atrás de você? Uma sombra. Isso aí. A sombra. Se os raios eles não se propagassem em linha reta, né? Esses raios de luz, perdão, né? Para ficar mais claro. Esses raios de luz eles não se propagassem de forma reta, se eles fizessem curva no seu corpo, teria a formação da sombra? Não, não teria sombra, né? Então a sombra se forma porque a luz ela se propaga de forma retilínea, né? Ela se propaga em linha reta. Viram como é fácil? Um fenômeno que está associado a isso aí são os eclipses que acontecem, né? E vão formar uma área de sombra e uma área de penumbra que nós vamos ver aqui. Então, olha só, um corpo opaco, que é o caso aqui da Lua, né? Ela vai ficar entre o Sol e a Terra. E vejam, vai se formar aqui uma região de sombra e uma região de penumbra, conforme está ilustrado aqui nessa próxima tela aqui também. Só que aqui já é um outro tipo de eclipse, né? Que é o eclipse lunar, mas sem problema, vai funcionar da mesma forma, só que aqui o corpo opaco vai ser a Terra, que vai ficar entre o Sol e a Lua, e aí vai fazer uma sombra na Lua, né? E uma região aí que ela tem um bloqueio parcial dessa luz, vai formar essa região de penumbra. Então, como que a gente pode definir o que é sombra e o que é penumbra? A sombra, né, é uma região em que vai ter ausência total de luz, porque um corpo opaco está bloqueando completamente a propagação da luz. Já a penumbra, ela vai ser uma região formada por um bloqueio parcial da luz emitida, tá bom? Então, é isso, bem simples, né? E fácil de compreender. E vamos agora ao princípio da propagação independente dos raios luminosos. O que isso quer dizer, professora? Bem, quando 2 ou mais raios de luz ou feixes de luz, eles se cruzam, eles continuam seguindo a vida deles tranquilamente, né? Eles fazem trajetórias individuais, ou seja, mesmo que um raio ele cruze com o outro, não vai alterar em nada, ele não vai alterar a trajetória do outro, conforme essa imagem aí que eu retirei lá do livro didático de vocês, tá? Então, num show, por exemplo, onde tem aquelas luzes, elas se cruzando para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, não vai alterar a trajetória de nenhum deles, né? Porque eles estão se cruzando. É basicamente isso.
Então, eles se propagam de forma independente, sem interferir um na trajetória do outro. Só isso. E, por último aqui, o princípio de propagação reversível dos raios luminosos. O que significa isso? Ele diz, né, que a luz é reversível, ou seja, o sentido de luz é reversível na sua trajetória. Mas o que vai significar isso, professora? Bem, quando, por exemplo, a gente está dentro de um carro e o motorista, ele olha no retrovisor, o que ele vê? Ele vê você lá atrás, não é? E se você olhar para o retrovisor, você vai ver o motorista, né? Então, os raios, eles sempre vão ser capazes de fazer exatamente o mesmo caminho na direção inversa, tá? Então, o mesmo raio que vai fazer, o mesmo raio de luz que vai fazer com que você enxergue o motorista, vai fazer com que o motorista te enxergue. É basicamente isso. Então, o sentido dessa trajetória aí do raio, ela é reversível, tá bom? Bem, agora eu vou pedir para que vocês façam os exercícios do livro didático da seção Hora de Estudo, das páginas 69 e 70, e também que vocês façam os exercícios do livro de atividades da página 25 e 26. Bons estudos, um grande abraço e até a nossa próxima aula!